2022 é um ano péssimo para a imigração nos Estados Unidos. O pior ano até agora, mas o pior virá. A fronteira dos Estados Unidos está sobrecarregada com 2,3 milhões tentando passar 600 mil, conseguindo entrar sem serem notados. Os chamados fugitivos, corpos inchados, têm se acumulado no Rio. Ninguém nunca viu algo assim, nunca. Mas sim, vai piorar. Este é o ano em que um peruano inicia uma grande jornada que o leva por desertos de sol intenso, passagens montanhosas e rios imprevisíveis. Como muitos, ele não chegará ao seu destino final, um lugar seguro nos Estados Unidos. Para muitos estrangeiros, o sonho americano virou pesadelo. Hoje tentaremos entender por que milhões de pessoas por ano, de fato, estão dispostos a correr o que você verá como um risco muito, muito alto. Um risco que está se tornando um dilema cada vez mais preocupante para o governo dos Estados Unidos e para setores da população dos Estados Unidos. Nunca na história do país se viu algo como a atual situação da imigração na fronteira sul. Os agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos encontraram o corpo sem vida de um peruano flutuando no Rio Grande, um rio de 3,51 km que atravessa o sudoeste dos Estados Unidos e norte do México. Naquele dia específico, perturbadoramente, os agentes recolheram quase uma dúzia de corpos que supostamente pereceram tentando chegar aos Estados Unidos. Para alguns, a jornada envolveu semanas de caminhada por selvas e montanhas, por vezes passando por pedágios não oficiais controlados por bandidos cruéis. No entanto, para muitos, o último obstáculo na fronteira dos Estados Unidos foi o mais difícil. 2022 foi um ano difícil para imigrantes, marcado como o ano da travessia mais perigosa do mundo, segundo a mídia mundial. O peruano foi um dos 853 migrantes que morreram tentando atravessar a fronteira Estados Unidos-México em 12 meses, tornando-o o ano mais mortal já registrado. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos registrou 546 mortes de imigrantes em 2021. O número de mortes geralmente fica em torno de 300 a 400 por ano, com um pico em 2005 de 492. Entre 2015 e 2020 manteve-se entre 200 e 300. Portanto, 2021 e 2022 estabeleceram recordes em fatalidades e outras medidas que abordaremos hoje. Desde 1998, mais de 8 mil migrantes indocumentados morreram tentando atravessar a fronteira. Parece que a Patrulha da Fronteira estará mais ocupada do que nunca recolhendo os mortos no futuro próximo. As razões pelas quais as pessoas morrem são diversas, às vezes não fora do comum, como afogamento, queda ou morte por sede e exaustão sob o que pode ser um sol muito impiedoso naquela parte do mundo. Imagine escalar penhascos ou atravessar um deserto ao estilo Breaking Bad sob temperaturas de 48 graus Celsius. Como mostraremos no programa, algumas mortes não são tão naturais quanto você pensa. Muitos dos jogadores no jogo da imigração ilegal não atribuem valor à vida humana além do que são pagos para transportá-la. 65 postos da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos se estendem de San Clemente, na Califórnia, até Brownsville, no Texas. Os Estados Unidos têm aproximadamente 3,14 quilômetros de fronteira com o México, o que exige grande proteção. Com cerca de 60 mil empregados, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos é uma das maiores organizações de aplicação da lei mundialmente. No momento, é uma das mais sobrecarregadas. Na pesquisa para o show, vimos vídeos de agentes reagindo ao que ocorre à sua frente. Fomos invadidos, disse o xerife a Elon Musk na fronteira. Um xerife informou ao vlogger Peter Sentinello, em um vídeo visto por 6,7 milhões, que a situação atual é inviável para a polícia dos Estados Unidos, referindo-se à condição na fronteira como monstruosidade. Hoje vamos esboçar sua intenção, mas primeiro discutiremos despesas. O CDP teve orçamento de $14 bilhões 643 milhões para 2022, com acréscimo de $1 bilhão e 18 milhões que a Casa Branca afirmou ser para lidar com o aumento de encontros na fronteira sudoeste. $6 bilhões 159 milhões foram destinados para ações, contratos e necessidades de ampliação na fronteira sudoeste, 26% a mais que o ano passado. Em 2023, $16 bilhões 464 milhões foram destinados ao financiamento do Customs and Border Protection e $1 bilhão 563 milhões para questões na fronteira sudoeste. A proposta orçamentária para 2024 é de $19 bilhões 934 milhões com um adicional de $2 bilhões 104 milhões para cercas extras na fronteira. A proposta orçamentária de 2024 para Customs and Border Protection e Imigração e Fiscalização Aduaneira é de $25 bilhões. São $800 milhões a mais que 2023.
Esses números mostram a urgência do problema. No dia de início do nosso programa, o Texas aprovou $1,5 bilhão para mais barreiras na fronteira com o México. Segundo o estado, o orçamento federal não atende à demanda de milhões de pessoas cruzando ilegalmente. Milhões é um exagero significativo, mas há uma atividade recorde na fronteira sul. Houve um recorde de 2,4 milhões de apreensões, também conhecidas como encontros, de imigrantes no ano fiscal de 2023, que terminou em setembro. É relevante destacar que esses não são cruzamentos de fronteira exitosos. A Segurança Interna afirma que o total de fronteiras, incluindo o Canadá, será de 3,2 milhões em 2023. No ano fiscal de 2022, o Sul registrou 2,3 milhões, bem superior às 1,7 milhões de 2021. Verá mais tarde o quão absurdos são esses números em comparação ao passado. Em 2023, 1,23 milhões de pessoas foram notificadas para comparecer a um tribunal de imigração. NTA são pedidos de asilo. Essas pessoas têm a chance de serem ouvidas em um tribunal de justiça, e o juiz decidirá o que acontecerá com elas. Algumas pessoas solicitam asilo e tentam evitar a aplicação da lei dos Estados Unidos. Alguns dos últimos tiveram êxito, mas seguem no radar. Na linguagem da lei, essas pessoas são chamadas de fugitivas. Não dá para contar os desconhecidos que fugiram, pois ninguém os viu. Algumas dessas pessoas podem ser trabalhadores éticos, mas também podem ser criminosos endurecidos. A Customs and Border Protection disse em 2023 que encontrou 169 pessoas na lista de vigilância de terror do Federal Bureau of Investigation, então é possível que algumas pessoas ruins estejam passando. Vamos abordar este tópico mais tarde no programa. Em outubro, o Departamento de Segurança Interna reportou cerca de 1.000 fugitivos diários no novo ano fiscal, iniciado em outubro de 2023. Isso não foi nada especial. Foi confirmado que em 2022, durante todo o ano fiscal, houve 599 mil fugitivos. Quase atingiu o recorde, mas não totalmente. No ano 2.614 mil pessoas conseguiram fugir, marcando um ano ruim. Não temos o total de fugas em 2023, pois o número não foi divulgado antes de produzirmos o vídeo. Mas em maio, a Customs and Border Protection relatou que desde o final do ano fiscal, 2022, 30 de setembro de 2022, houve 530 mil fugas. Sem dúvida, os números de 2023 ultrapassarão 599 mil. Preliminares da Patrulha de Fronteira indicam 769.174 fugas em 2023. No entanto, o ex-chefe da Customs and Border Protection, Mark Morgan, disse que poderia ser mais de 1 milhão. Isso é mais do que a população de Austin, Texas, em apenas um ano. A Customs and Border Protection não recolhe apenas pessoas. Em 2022, a agência confiscou 11,79 kg de fentanil na fronteira sudoeste. O Departamento de Segurança Interna afirmou que essa quantidade poderia matar cerca de 6 bilhões de pessoas. A Customs and Border Protection prendeu 32.097 estrangeiros condenados criminalmente. 598 eram gangues conhecidas. 178 eram do MS-13, conforme o que a Customs and Border Protection relata diariamente nas fronteiras dos Estados Unidos. Em 2022, 868.867 indivíduos cruzaram as fronteiras diariamente, sendo 547.318 por terra. A Customs and Border Protection apreendeu em média 1,13 kg de drogas recreativas diariamente. $217.700 em moeda ilícita e $8 milhões em produtos violando direitos intelectuais foram apreendidos diariamente. Dissemos, esses caras estão ocupados. A Customs and Border Protection classifica o tipo de estrangeiro ilegal que encontra na fronteira. Uma classificação é menores acompanhados MAs. 687 encontros com menores acompanhados ocorreram em 2021 e 2.535 em 2023. Outra classificação é indivíduos em uma unidade familiar, UFs. Em 2020, houve 70.994 UFs, mas em 2023, houve 820 e 1.537 UFs. Então você tem uma categoria muito triste de menores desacompanhados, MDs. Em 2020, a Customs and Border Protection encontrou 33.239 MDs, e em 2023 o número foi um surpreendente, 137.275 MDs. A última categoria é a grande, os adultos solteiros, AS. Houve 353.168 encontros com AS em 2020. Em 2023, esse número foi de 1.514.322.
Então, o que mudou? Secretário de Estado Anthony J. Blinken aceitou este ano que os números são reais. Ninguém nega que os Estados Unidos têm um problema de fronteira fora de controle. Blinken qualificou os números como aberrantes, inéditos nos Estados Unidos. Ele afirmou que antes, crises migratórias poderiam estar ligadas a um país, como Guatemala ou Honduras. Agora, ele afirma, há uma grande migração para os Estados Unidos de várias nações. A crise migratória atual é de múltiplos países, não apenas um. Em 2021, o Departamento de Segurança Interna disse que os 6 principais países de origem para migrantes indocumentados eram México, El Salvador, Guatemala, Índia, Honduras e China. Durante e pós-pandemia, com economias mundiais abaladas, mais pessoas estão em movimento. No ano passado, houve um crescimento de venezuelanos entrando ilegalmente nos Estados Unidos, o que é esperado, pois cerca de 8 milhões de venezuelanos abandonaram seu país desde o início da recessão em 2014. Considerando a pobreza, corrupção, altos índices de criminalidade e a chamada crise de saúde humanitária, fica claro por que muitos escolhem a extensa viagem para os Estados Unidos. Em 2023, o Instituto de Política de Imigração indicou que parte da razão é a perseguição política, mas em grande parte trata-se da falência da nutrição básica e dos serviços de saúde e públicos. Em setembro de 2023, a Customs and Border Protection deteve 54.833 venezuelanos contra 22.090 em agosto, colocou venezuelanos à frente dos mexicanos. Não é algo previamente visto. Você pode se surpreender que a Customs and Border Protection registrou 1.779 encontros com nacionais russos durante o mesmo mês, abaixo dos 2.099 russos em agosto. Em setembro, ocorreram 399 encontros com nacionais chineses. Retornaremos aos problemas de imigração atuais dos Estados Unidos posteriormente, mas agora vamos focar na vida de um imigrante em solo americano. As estatísticas de 2022 do Instituto de Política de Imigração mostram que os mexicanos, seja legalmente documentados ou vivendo ilegalmente, compõem a maior parte dos imigrantes nos Estados Unidos, totalizando 10,6 milhões. Os indianos são 2,71 milhões nos Estados Unidos, seguidos pelos chineses, 2,38 milhões, filipinos, 1,98 milhão, salvadorenhos, 1,42 milhão, vietnamitas, 1,34 milhão, cubanos, 1,28 milhão, dominicanos, 1,26 milhão, guatemaltecos, 1,11 milhão e coreanos, 1,01 milhão. Dados recentes apontam que aproximadamente 11 milhões de imigrantes indocumentados residem nos Estados Unidos, representando cerca de 76% dos imigrantes legalizados. O México é o país com a maior porcentagem de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, representando cerca de 50%, ou 5,3 milhões de mexicanos indocumentados. Os salvadorenhos foram os próximos mais altos, mas apenas 7%, 741 mil, eram indocumentados. Cerca de 724 mil guatemaltecos, ou 7%, vivem ilegalmente nos Estados Unidos. O número de indianos ilegais soma pouco mais de 55 mil, ou 5%, e hondurenhos ilegais somam 490 mil, ou 4%. Precisamos esclarecer que, apesar de muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos entrarem atravessando rios e muros, cerca de 45% dos migrantes não autorizados entraram legalmente no país. Eles possuíam visto para estar lá, mas decidiram ficar ilegalmente após sua expiração. Se eles forem pegos, o que muitas vezes acontece, eles podem ser atingidos com a deportação e, dependendo de quanto tempo eles excederam a estadia, podem ser proibidos por no mínimo 3 anos ou no máximo 10 anos. Algumas pessoas são presas e deportadas pelo Imigração e Controle de Alfândegas. Em 2022 ocorreram 78.433 deportações. Em 2021, houve 59 mil, o menor desde 1996, mais 185 mil em 2020. As deportações aumentaram de 287.093 em 2017 para 328.716 em 2018 e 359.885 em 2019. Entre 2012 e 2014, houve grandes deportações, passando de 400 mil por ano. O ex-presidente Obama, apelidado de deportador-chefe por suas 2.800.000 deportações, e o presidente Bush, com 2 milhões de deportações, eram ambos defensores da prática. Esses dois foram facilmente os líderes nesta categoria, embora devamos dizer que houve uma mudança em relação ao que constitui uma deportação sob Obama, que pode ter afetado as estatísticas.
Em relação a conseguir trabalho sem documentos, apesar da Lei de Reforma e Controle da Imigração de 1986 proibir que empregadores contratem ou mantenham trabalhadores indocumentados conscientemente, isso ainda ocorre. Esses trabalhadores, embora tenham direitos, às vezes são explorados. O Texas Tribune relatou recentemente um mercado de trabalho subterrâneo que paga pouco e às vezes abriga exploração. O jornal entrevistou imigrantes que recebem $90 por um exaustivo dia de trabalho de 14 horas menos que o salário mínimo. Alguns imigrantes exploram brechas, portas dos fundos e acordos privados, como citado pelo Tribune, para poderem trabalhar. Alguns possuem documentos falsos, outros trabalham como contratados, tornando-se invisíveis para o Estado. Em 2005, o Walmart, maior empregador dos Estados Unidos, recebeu uma multa de $11 milhões por empregar centenas de imigrantes como contratados de limpeza. Empresas de processamento e embalagem de carne, empregos que podem envolver a remoção de entranhas de animais ou trabalhar como um robô em uma linha de montagem, são conhecidas por contratar muitos ilegais. Muitos estudos indicam que imigrantes tendem a ocupar empregos mais arriscados nos Estados Unidos. Segundo um artigo dos Institutos Nacionais de Saúde, 21 dos 29 acidentes fatais em construções em Nova York, num período recente de 12 meses, envolveram trabalhadores imigrantes ou com inglês limitado. Citou outras pesquisas que afirmam que os trabalhadores hispânicos são mais vulneráveis a lesões ou morte no trabalho do que os nativos. Isso não é surpreendente, dado que muitos imigrantes que permaneceram ilegalmente nos Estados Unidos ou entraram ilegalmente através de uma fronteira provavelmente vêm da pobreza em seu país de origem. Aproximadamente 32% dos adultos imigrantes nos Estados Unidos não possuem diploma de ensino médio, comparado a 11% dos americanos nascidos no país. Estudos apontam que 35% dos imigrantes falam pouco ou nenhum inglês. A falta de seguro de saúde é um grande problema em trabalhos perigosos. A maioria dos estados proíbe imigrantes indocumentados de se inscreverem em coberturas federais como Medicaid, Programa de Seguro de Saúde da Criança ou Medicare. Só 5 estados dão seguro independentemente do status imigratório. Esses são Califórnia, Illinois, Oregon, Colorado e Nova York. Mas em alguns desses estados era apenas para certas pessoas, como indivíduos de baixa renda com 65 anos ou mais. A pesquisa de política de saúde indica que 50% dos imigrantes sem documentação não possuem seguro, contra 18% com documentação. Apenas 6% dos cidadãos naturalizados e 5% dos americanos nascidos no país estão sem seguro. A existência indocumentada pode ser uma corda bamba, pois muitos evitam médicos e hospitais por medo de serem descobertos e deportados. Isso é especialmente difícil para quem tem ou sustenta uma família no seu país natal, levando pessoas a arriscarem bastante a saúde. As coisas certamente mudaram ao longo dos anos. Em 1960, aproximadamente 75% dos imigrantes nos Estados Unidos eram europeus. Atualmente, eles compõem apenas uma pequena porcentagem dos imigrantes, talvez em torno de 10%. Ao longo da década de 1960, cerca de 19% dos imigrantes eram das Américas e 5% está agora mais próximo de 52% das Américas e 31% da Ásia. Em 1965, 9,6 milhões de imigrantes, cerca de 5% da população, viviam nos Estados Unidos. Atualmente, há cerca de 45 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, o que corresponde a 14% da população total. É interessante que, segundo a Pew Research, imigrantes tendem a ter mais filhos. Isso pode beneficiar, pois os Estados Unidos enfrentam uma crise de envelhecimento. Existem cerca de 54 milhões de pessoas com mais de 65 anos agora, mas estima-se que serão 74 milhões até 2030. Especialistas afirmam que imigrantes podem reverter a crise de envelhecimento. O Fundo Monetário Internacional afirmou em 2020 que a imigração pode solucionar o dilema demográfico com as políticas adequadas. Este é um tópico amplo e controverso que vamos guardar para outro programa. Os Estados Unidos são um local predileto para imigrantes. A Alemanha, ponto europeu de encontro de imigrantes, possui aproximadamente 15,8 milhões desses. A Arábia Saudita tem 13,5 milhões de imigrantes, Rússia, 11,6 milhões e Reino Unido, 9,4 milhões. Ressaltamos que várias fontes apresentam números distintos sobre a imigração nos Estados Unidos. Também foram sugeridos os números 48 e 50 milhões. Agora pode ser muito maior, dado todos os fugitivos conhecidos e desconhecidos. Em qualquer situação, o número é alto, porém, a Austrália tem 6,7 milhões de imigrantes, 28% de sua população, e a Arábia Saudita tem 34% de sua população composta por imigrantes. Os Emirados Árabes Unidos são compostos por 87% de imigrantes. Com este último, percebemos um país antes visto como deserto estéril se desenvolvendo extremamente rápido.
A realidade é que sempre há grandes partes das populações de países mais pobres buscando uma vida melhor em outros lugares. Quando a Gallup realizou uma grande pesquisa em 2017, descobriu-se que 750 milhões de pessoas em todo o mundo queriam viver em outro país, e os Estados Unidos, de acordo com essa pesquisa, era o local mais desejado. 20% dos entrevistados escolheram os Estados Unidos como destino desejado. Interessante que 16% dos americanos, ou 1 em cada 6, desejam deixar os Estados Unidos. Gallup afirmou que esta é a maior medida até o momento de americanos desejando abandonar o país, onde milhões se arriscam às vezes literalmente para entrar. Contudo, americanos insatisfeitos podem buscar aventura ao invés de um local para se alimentar ou evitar perseguição. Após os Estados Unidos, os destinos mais desejados pelos entrevistados foram Canadá e Alemanha, 6% cada dos 750 milhões, França e Austrália, 5% cada, e Reino Unido, 4%. Gallup afirmou que a maioria desejando se mudar não tinha planos para isso. Por que os Estados Unidos atraem tantos estrangeiros, mas nem tanto seus próprios cidadãos? O que há de tão bom na boa e velha América? Afinal, vá ao YouTube e todos os tipos de vídeos farão você pensar que os Estados Unidos se transformaram em um pesadelo distópico com uma população tão polarizada quanto cristãos e muçulmanos durante as sangrentas cruzadas. Muitos vídeos retratam bairros em cidades americanas, frequentemente áreas desindustrializadas, com aparência pós-apocalíptica. Tantas notícias dos Estados Unidos são negativas atualmente, principalmente se está acompanhando o mais recente tiroteio em massa, ou as crises de obesidade, drogas, saúde mental do exterior. Ainda assim, os Estados Unidos são uma terra de oportunidades, onde para alguns parece que leite e mel fluem ao lado de ruas pavimentadas com dólares. Ok, talvez tenhamos usado um pouco de licença poética ali, mas estudos mostram que muitas pessoas vão para os Estados Unidos em busca do que acreditam corretamente que será uma vida melhor, com mais oportunidades de trabalho e, em geral, um padrão de vida muito mais alto. Eles acreditam que todos podem prosperar na América, uma nação erguida por imigrantes que defendem o direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Diferente de nações onde a mobilidade social é limitada, muitos imigrantes acreditam que, com esforço, podem prosperar nos Estados Unidos e que essa prosperidade perdurará às futuras gerações. Isso fica claro ao ver como judeus ou chineses, extremamente pobres ao chegarem nos Estados Unidos, tiveram descendentes médicos em 1 ou 2 gerações. O sonho americano persiste, porém mais vivo na mente de pessoas fora dos Estados Unidos. Muitos imigrantes podem residir na pobreza, mas a pobreza é relativa. Pode ser mais letal em outros países. Se conhecerem imigrantes, legais ou ilegais, sabem que eles costumam enviar dinheiro para casa. Os salários nos Estados Unidos são muito maiores que nos países em desenvolvimento. O dólar também é uma moeda forte? Noticiado que o salário mínimo no México aumentou para dólares 11,54 diários. O salário mínimo nos Estados Unidos é dólares 7,25 por hora, e o salário médio para funções de atendimento é dólares 12,83 por hora, segundo o site Indeed. O salário mínimo na Nicarágua era de dólares 213 mensais. Em El Salvador, é de dólares 243 por mês. Ativistas afirmam que não atende às necessidades básicas. Quem conhece o Sudeste Asiático sabe que trabalhadores ou construtores semi-habilitados, trabalhadores nesta parte o mundo ganham entre dólares 200 e dólares 300 por mês nos Estados Unidos. Se preparando para trabalho pesado, você pode prosperar. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham problemas ou que as pessoas não lutem, mas os Estados Unidos, para muitos imigrantes, oferecem muitas oportunidades reais se você estiver preparado para se esforçar. O livro Ruas de Ouro, a história não contada do sucesso dos imigrantes na América, mostra com números como os filhos de imigrantes são muito bons em subir na escada econômica. As Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina destacaram em 2017 que a segunda geração é uma das maiores contribuintes fiscais e econômicas nos Estados Unidos. Isso possibilita que cuidem de sua família em casa. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 9 famílias globais depende financeiramente de um membro que imigra para trabalhar no exterior. A Organização das Nações Unidas informa que, em média, enviam-se 15% do salário para a família. Metade desse dinheiro destina-se às famílias rurais, as mais pobres. Obter permissão para trabalhar nos Estados Unidos pode transformar a sorte das próximas gerações para alguns. A Organização das Nações Unidas diz que imigrantes enviando dinheiro para suas famílias pobres têm um efeito profundo na redução da pobreza e é 3 vezes mais eficaz do que a ajuda internacional.
Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2018, mais de 200 milhões de trabalhadores migrantes enviaram 689 bilhões de dólares em remessas para seus países, sendo 529 bilhões para nações em desenvolvimento. Estatísticas recentes indicam que mais de 270 milhões de migrantes no exterior enviam regularmente dinheiro para seus países de origem. 3 países que recebem muitos desses fundos são México, Vietnã e Filipinas. Os fundos provêm de países como Estados Unidos, Emirados Árabes e Alemanha. Portanto, entrar nos Estados Unidos pode não só salvar um indivíduo, mas também resgatar uma família da extrema pobreza. Para a família que recebe os fundos, pode ser a diferença entre universidade ou ingressar em um cartel ou trabalhar em um bordel. Alguns temem o crescimento da imigração devido à maior competição por empregos e recursos. Isso ocorre em países pobres, com imigrantes mais carentes cruzando a fronteira. Afinal, lutamos pela sobrevivência desde que nascemos. Basicamente, queremos nossa terra e seus recursos para nós. Cientistas falam sobre metatesiofobia, o medo de mudança. As pessoas temem naturalmente uma perda de identidade devido ao aumento da imigração, possivelmente ligada à religião, língua, cultura, poder e privilégios que acreditam estar vinculados à sua identidade. Imigrantes de longa data também podem temer os recém-chegados. Este é um problema tão antigo quanto o tempo. Em algumas partes da Inglaterra, o Brexit teve o apoio de famílias que eram imigrantes recém-chegados não faz muito tempo, porque temiam mais competição por empregos e recursos. Uma família paquistanesa inglesa afirmou ao The Guardian que trabalhou arduamente para ter o direito de viver e contribuir para as comunidades locais. O que não queremos é que mais pessoas entrem que não trarão nada de positivo e apenas tirarão. A imigração pode causar hostilidade, que historicamente levou à violência extrema. Às vezes dizem que imigrantes elevam a criminalidade. Isso é controverso. Vamos analisá-lo nos Estados Unidos e em outros locais. Vários estudos foram feitos sobre esse tema polêmico. Eles apresentam resultados variados, esperado, já que a imigração ocorre de várias formas em diversos países. Uma meta-análise de estudos conflitantes sobre crime e imigração, de 1994 a 2014, indica que a associação de crime com imigração é negativa, porém, muito fraca. Simultaneamente, há uma grande variação nos resultados dos estudos. Nos Estados Unidos, estudos indicam que mais imigração reduz a criminalidade. Em 2018, a taxa de condenação criminal de imigrantes ilegais no Texas foi de 782 por 100 mil e 535 por 100 mil para imigrantes legais. A taxa de condenação criminal para americanos nascidos no Texas naquele ano foi de 1.422 por 100 mil. Parece que só o Texas registrou o status de imigração dos presos, tornando difícil saber o que ocorre nos Estados Unidos. A possível deportação pode levar os imigrantes a temerem a lei, explicando as baixas taxas de criminalidade. Muitos imigrantes recomendam manter a cabeça baixa no novo país. Alguns não fazem isso. Muitos imigrantes apenas desejam trabalhar duro e obter recompensas. Existem maçãs podres. Estima-se que a gangue MS-13 tenha de 8 mil a 10 mil membros nos Estados Unidos e aproximadamente 50 mil no mundo. Muitos desses gangsters de rua são imigrantes, como alguns indo para os Estados Unidos hoje. O primeiro-ministro sueco recentemente admitiu que a política de imigração da Suécia foi um erro, após o país enfrentar tiroteios de gangues inéditos, principalmente compostas por imigrantes. Em setembro de 2023, 11 pessoas foram mortas em conflitos de gangues, um fato inédito na Suécia. Em discurso na TV, o primeiro-ministro disse que a Suécia nunca enfrentou tal situação. Nenhum outro país na Europa vê algo assim. Ele mencionou sobre política de imigração negligente e integração mal-sucedida. Ainda assim, na Suécia, outros afirmaram apenas alguns anos atrás que a conexão entre crime e imigração era muito exagerada. Aparentemente, a Suécia errou, mas isso não implica que surtos de violência ocorrerão em outros lugares. Um estudo sobre imigração nos Estados Unidos não encontrou influência discernível nas taxas de crimes patrimoniais ou violentos em nível nacional. Um artigo da Reuters de 2018 vinculou o aumento do crime violento na Alemanha à imigração de refugiados. Como mencionado, a relação entre imigração e crime é complexa. A cultura é relevante, sobretudo se a importada tem alta violência, possivelmente contra mulheres. Um estudo norueguês mostrou que, mesmo os imigrantes sendo apenas 13% da população, eles representaram 47% das condenações por assassinato de parceiros. Os autores são principalmente do Irã, Afeganistão, Iraque, Somália e Eritreia, países onde os direitos femininos não equivalem aos da Noruega.
Existirão sempre algumas maçãs podres na árvore da vida, o que nos conduz ao próximo tópico: criminosos que se aproveitam do desespero alheio, exigindo grandes quantias para a entrada ilegal nos Estados Unidos. Em 2022, a mídia americana relatou o evento de contrabando humano mais mortal da história dos Estados Unidos. 53 imigrantes morreram. Essas pessoas, esperando iniciar uma nova vida nos Estados Unidos, foram abandonadas na traseira de um reboque de trator abafado, sem comida ou água, em um dia quente do Texas. Mexicanos, guatemaltecos e hondurenhos cozinharam naquele trailer. Um jovem guatemalteco de 14 anos informou à família que trabalharia nos Estados Unidos enviando dinheiro para a construção de uma nova casa. Este garoto e sua família moravam em Nahualá, onde, segundo o presidente da Guatemala, 84% da população vive em condições de pobreza e 13% em extrema pobreza. Adultos em fazendas podem ganhar $3 a $5 diários para sustentar a família. Não surpreende um adolescente sonhar em ganhar bem nos Estados Unidos e ajudar seus parentes. Depois da tragédia, descobriu-se que o garoto seguia o caminho do irmão mais velho, que lhe prometeu trabalho nos Estados Unidos. Seu irmão tornou-se um fugitivo nos Estados Unidos e depois conseguiu emprego. Pagou a contrabandistas para ir aos Estados Unidos um ano antes da morte do irmão. O preço do contrabando para os Estados Unidos pode chegar a $12 mil, um valor exorbitante para quem ganha $5 diários. Eles nem sempre pagam adiantado como o irmão não fez. Trabalhando nos Estados Unidos, começou a quitar a dívida com a organização de contrabando. Verá rapidamente o que ocorre ao não pagar uma dívida. 2 irmãos de 17 e 19 anos vítimas no trailer tinham esperança de prosperar nos Estados Unidos. Seus pais fizeram empréstimo pela casa para pagar $10 mil a contrabandistas por cada filho. Parece muito e é, mas se você está vindo da África, Europa Oriental ou Ásia, pode estar olhando para algo mais como $20 mil, talvez até $50 mil. Segundo uma fonte sobre imigrantes chineses, a mídia noticiou o valor mais baixo de $2 mil para cruzar a fronteira dos Estados Unidos e conseguir uma carona. Considerando que um bilhete de ônibus de Tijuana para San Diego pode custar apenas $12,99, isso ainda é muito. Os preços variam para operações de contrabando, similarmente à diferença entre viajar de classe econômica ou executiva em avião. Contrabandistas mexicanos costumam fornecer aos clientes pulseiras coloridas que indicam o serviço a ser recebido e o destino. Mesmo às vezes sendo violentos, os cartéis geralmente gerenciam suas operações de forma profissional. A Organização das Nações Unidas afirma que é possível adquirir um pacote completo e caro que pode transportar alguém de um lugar como Honduras até o Texas. Existe também um sistema de pague conforme usa, que permite pagar em parcelas durante a jornada. A Organização das Nações Unidas afirma que migrantes têm maior chance de prisão e exposição a abusos. O pacote completo é geralmente mais rápido, confortável e com maior taxa de sucesso. Ninguém compraria se falhassem muito ou fossem muito perigosos. Milhares de imigrantes pagam criminosos no México, que frequentemente subornam a mal paga polícia mexicana. Nos Estados Unidos, criminosos também atuam no contrabando, com cartéis operando em ambos os lados da fronteira. Um contrabandista mencionou que muitas vezes criam uma distração para reunir os agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos em um lugar específico. Ele diz que nada sofisticado acontece em seguida. Uma vez que os agentes estão fora, de pessoas são contrabandeadas escalando cordas ou escadas por buracos na cerca. O contrabandista explicou: se o agente ou câmera não vissem, o migrante poderia sair como se nada ocorresse. Podem passar direto por um agente da patrulha de fronteira e, se mantiverem calmos, escapam. O trabalho de um agente da patrulha de fronteira dos Estados Unidos pode ser comparado ao de Sísifo na mitologia grega, empurrando uma enorme bola de rocha morro acima eternamente. Pessoas continuam chegando diariamente e falta agentes para impedir. Também há muitos dispostos a auxiliar no contrabando. O contrabandista mencionado não era um chefe de crime. Ele era apenas um garoto pobre como o diabo e que aproveitou um mercado em expansão. Também haverá muitas pessoas explorando o mercado. É sabido por contrabandistas que, ao transportar pessoas pelo deserto mexicano, frequentemente há gangues armadas esperando para sequestrar, roubar ou agredir. Algumas gangues cobram aproximadamente $300 por pessoa para atravessá-las. Em 2021, uma organização de direitos humanos relatou 492 ataques e sequestros de tais pessoas em apenas meses. O contrabandista cobra de $5 mil a $6.500 por pessoa para transporte até LA. Isso é muito, mas ele disse que enfrentará um longo tempo de prisão se for pego.
Ele traz para casa cerca de $2.500 por indivíduo, após pagar $200 por migrante aos policiais mexicanos e um valor considerável de $2.800 a $3.000 a pessoa que conduz até LA de forma arriscada. Ele também pode pagar a iscas, vigias e pessoas que têm casas seguras cerca de $200, então seus ganhos diminuem rapidamente. Ele afirma conseguir novos clientes a cada 2 dias. Com o grande crescimento no negócio de entrada nos Estados Unidos, o The New York Times afirma que o contrabando na fronteira sul tornou-se um mercado bilionário. Como mencionado, o dinheiro pode ser reembolsado como dívida. Contrabandistas nos Estados Unidos também priorizam a coleta. O Federal Bureau of Investigation invadiu recentemente uma casa segura, encontrando um migrante angustiado. Seus captores não pagos esmagaram suas mãos com um martelo. Autoridades dos Estados Unidos relataram que centenas de imigrantes foram detidos nesta casa de horrores. Alguns homens foram mutilados e mulheres sofreram sérios abusos sexuais. O New York Times relatou a cena que os policiais encontraram. Outro migrante, só de roupa íntima, contorcia-se de dor, com a mão machucada erguida no quarto da frente. No quarto dos fundos, agentes encontraram uma migrante nua recém-agredida por um contrabandista que saiu nu do banheiro. Este era o trabalho do Cartel Los Zetas, uma organização que pode parecer convidativa para os mexicanos que vivem na pobreza. Ed Calderon, ex-policial mexicano de drogas e investigador de crimes organizados, revelou em um podcast que os cartéis estão sempre recrutando novos membros. Eles buscam ativamente caras normais desempregados. Ter dinheiro é frequentemente melhor e menos arriscado que ser policial. Logo, a pobreza gera tanto contrabandistas quanto o contrabandeado. Por isso, a patrulha de fronteira dos Estados Unidos, geralmente eficiente, enfrenta agora um trabalho sísifo, estando sobrecarregada. Prende-se um contrabandista e outro surge de imediato. Em 2022, as autoridades americanas prenderam e acusaram 5.046 pessoas por tráfico humano, um crescimento comparado às 2.762 de 2014. No ano passado, autoridades encontraram migrantes em esconderijos quase todos os dias. Ocasionalmente ocorriam perseguições rápidas e tiroteios. Nunca para. A onda de imigração é como um tsunami de desespero humano que ocorre perpetuamente. Essa onda é mais evidente nos pontos críticos de imigração ilegal dos Estados Unidos. Este ano é o setor de El Paso, no Texas. A Customs and Border Protection está mais ocupada este ano em toda a fronteira. Antes de prosseguirmos, você precisa entender melhor o que está falhando este ano. Lembre-se, relatamos 2,4 milhões de encontros em 2023 e 2,3 milhões em 2022. Esses foram números recordes. Em 2021, mencionamos o número de 1,7 milhão. O pico anterior ao atual ocorreu em 2000 com 1.600.000 de encontros. Esse número foi atingido no final dos anos 80, tendo aumentado desde os anos 1960 e após 2000 diminuiu novamente. Em 2017, os números caíram para o mínimo em 17 anos, aproximadamente 304.000 encontros, porém estavam abaixo de 500.000 desde 2010. Houve 859.501 encontros em 2019, caindo para 405.000 em 2020 e depois disso, houve um aumento expressivo. Na pandemia de coronavírus 19, a Customs and Border Protection iniciou prisões sob o título 42, invocado para facilitar expulsões de imigrantes. Na pandemia, os Estados Unidos tomaram medidas rígidas contra a propagação do vírus. Em 2020, aproximadamente 90% dos imigrantes detidos foram deportados, em contraste com 50% em 2021 e 32% em 2022. O título 42 impede imigrantes de pedirem asilo. O governo ganhou o poder de deportar pessoas imediatamente com base em uma lei de saúde pública de 1944 que afirma que qualquer indivíduo potencialmente contagioso representa um sério perigo para os Estados Unidos. Cidadãos podem ser expulsos sem barreiras legais. Podem tentar novamente sem consequências criminais. Parece que muitos o fizeram. Porém, sob o título 8º, a Lei de Imigração, se processados e deportados, são barrados de tentar reentrada por 5 a 10 anos e, se tentarem, podem enfrentar prisão ou outras acusações. Muita da crise atual é porque muitos imigrantes estavam esperando o fim do título 42. Países do Triângulo Norte, como Honduras, El Salvador e Guatemala. Essas pessoas estavam prontas para a lei mudar. Eles pensaram que isso os ajudaria a entrar mais facilmente. Isso gerou um problema, pois agora envolve muitas nacionalidades. Com números tão altos, a administração Biden recentemente promulgou algo chamado remoção acelerada. Facilita a deportação sem audiência judicial, caso não reivindiquem asilo.
Se tentarem reivindicar asilo, eles passarão por um processo de triagem chamado entrevista de medo credível. Nem todos serão entrevistados, pois os Estados Unidos não possuem recursos oficiais, instalações de detenção e voos suficientes. Sim, voos. América do Sul e Central, África e China são lugares distantes. É difícil mandar alguém de volta a pé se vierem da Nigéria ou Nusrang, ou ter que arriscar um deserto e uma selva novamente para voltar à América do Sul. Em alguns países, os Estados Unidos podem não ter um acordo de migração de retorno. Por 7 anos, a Venezuela esteve nessa situação, impedindo os Estados Unidos de repatriar venezuelanos. Mesmo assim, em 2023, os Estados Unidos retomaram tal ação. Neste ano, a Casa Branca afirmou que daria status de proteção temporária aos 472 mil venezuelanos que chegaram aos Estados Unidos até 31 de julho. Há críticas nos Estados Unidos ao retorno de pessoas para locais com diversas violações comprovadas de direitos humanos. Contudo, é melhor enviar alguém de volta para a Venezuela do que deixá-lo achar seu próprio caminho. Eles não precisarão cruzar um deserto e a perigosa selva panamenha, Darien Gap, muitas vezes citada como a travessia migratória mais arriscada do mundo. A Organização das Nações Unidas informou que o número de pessoas cruzando 5.000 km² de selva tropical, montanhas e rios triplicou de 2021 a 2023, enfrentando perigos naturais e bandidos durante sua caminhada de 10 dias, 14 horas diárias. Esta área já foi chamada de impenetrável, mas em 2023 centenas de milhares de pessoas a atravessaram, incluindo mulheres grávidas e homens carregando bebês nas costas. Eles pagavam guias para conduzi-los pela Colômbia, Panamá e Costa Rica, rumo ao norte. Questionada sobre o porquê de arriscar a vida na jornada, uma mulher venezuelana respondeu que ganham $40, enquanto 1 quilo de carne custa $15. Após um grande crescimento de imigração no outono de 2023, foi informado que cerca de 40% dos 60 mil requerentes de asilo em Nova York eram venezuelanos. Nova York é um destino comum para imigrantes devido às suas regras do direito ao abrigo. O Instituto de Política de Migração relatou que milhares de imigrantes se deslocam silenciosa e gradualmente pelos Estados Unidos para encontrar o local mais adequado às suas necessidades. No entanto, as triagens agora estão mais difíceis por conta de um limite elevado, que, segundo a mídia, visa facilitar a rejeição, deportação e proibição por 5 anos dos requerentes de asilo não mexicanos. Indivíduos aceitos como asilados devem comprovar que fogem de perseguição em seu país de origem, talvez devido à nacionalidade, raça, posição política ou religião. Também podem haver circunstâncias excepcionais, como a ameaça de assassinato ou sequestro. Pobreza e dificuldades não são suficientes. Especialistas jurídicos afirmam que a maioria dos solicitantes de asilo não atende aos critérios. Em alguns casos, como os venezuelanos, os Estados Unidos estabeleceram um esquema permitindo a permanência de imigrantes se possuírem um patrocinador americano. Não é sobre a Nike, é sobre uma pessoa ou família assegurando seu cuidado. Ainda assim, indivíduos desesperados têm se aglomerado na fronteira dos Estados Unidos, com a percepção de que o país se tornou mais acolhedor para pessoas como eles. Como você sabe, são milhões de pessoas, muitas das quais estão agora presas, esperando e orando. Imigrantes que buscam asilo podem marcar uma consulta com as autoridades dos Estados Unidos com o app Customs and Border Protection One. Conforme o The Guardian, o aplicativo apresenta várias falhas técnicas, mensagens de erro incompreensíveis e erros de tradução do inglês. Alguns solicitantes de asilo não possuem o telefone adequado ou plano de Wi-Fi ou dados para acesso à internet. Um imigrante que fracassou ao usar o aplicativo declarou em entrevista que cruzou para os Estados Unidos por um buraco na parede. Procuramos pela patrulha de fronteira, mas não a encontramos naquele dia. Simplesmente entramos. Nosso plano sempre foi a entrada legal. Tentativa de uso do app Customs and Border Protection One, sem sucesso. Atualmente existe um grande acúmulo de casos de asilo, com mais de 2 milhões de imigrantes, principalmente nos Estados Unidos, aguardando julgamento. Alguns enfrentam uma existência difícil em um centro de detenção de longo prazo. Certamente, indivíduos livres podem sumir ao entrar, mas viverão sob a ameaça de deportação. Alguns usam tornozeleira para serem localizados pela imigração, mas não todos. O xerife citado no início, que falou com Peter Santanello, afirmou que pessoas desaparecem constantemente e não reportam à imigração. O xerife atuou em Yuma, Arizona, que teve o terceiro maior número de encontros em 2022, cerca de 310 mil. Em 2023, houve queda de 43% para 174.200. Com o pedido de asilo apresentando todos os tipos de obstáculos e com tantas pessoas sabendo completamente, bem, eles não entrarão assim. Eles escolhem a outra solução entrando furtivamente.
E como dissemos, o ponto mais quente no momento é o setor de El Paso, que superou o setor do Vale do Rio Grande. Para quem não é americano, isto é Texas. Relatórios indicam que muitas pessoas tentando ingressar recentemente no setor usavam pulseiras azuis. Elas pagaram ao cartel do Golfo do México. Um golfinho, seu logotipo, estava nas pulseiras ao lado da palavra entregas. Após atravessarem o rio, o cartel do Golfo se desvinculou. Relatórios indicam que, em certos casos, é impossível cruzar partes do rio sem pagar pedágio ao Cartel del Noreste, originado do sindicato Los Zetas. Em setembro de 2023, Eagle Pass, Texas, declarou estado de emergência. Esta cidade está no setor Del Rio, o segundo local mais movimentado deste ano. Impressionantemente, 6.000 migrantes cruzaram o Rio Grande em 2 dias, entrando na cidade que abriga apenas 28.000 pessoas. Fale de 2 dias insanos. Dias perigosos também. O rio é assustador. Setembro de 2022, 9 imigrantes morreram afogados em um dia perto de Eagle Pass. O rio pode parecer calmo, mas existem correntes perigosas e redemoinhos. O chefe dos bombeiros de Eagle Pass disse que quase diariamente eles resgatam pelo menos um corpo no rio. Relatório recente revelou que o corpo de uma criança de 3 anos foi achado flutuando lá. Há 9 setores principais na fronteira sul. Os números dos setores mais movimentados variam conforme os contrabandistas direcionam as pessoas e as ações das autoridades americanas no jogo de gato e rato. Algumas nacionalidades tendem a focar em setores específicos, já que os traficantes realizam negócios nesses setores. Se as pessoas chegarem à fronteira por conta própria, provavelmente seguirão uma multidão familiar em cultura e idioma. Em 2022, houve um aumento de nacionais indianos nos setores de San Diego, El Centro e Yuma. Numerosos cubanos foram para o setor Del Rio e muitos colombianos para o setor Yuma naquele ano. A patrulha de fronteira relatou um grande influxo de turcos e haitianos no setor de El Paso em 2022. Migrantes nicaragüenses e brasileiros foram amplamente presos em todos os setores. Foi encontrado um número significativo de romenos em San Diego. As estatísticas da Customs and Border Protection, que podemos dizer que são realmente completas, bom trabalho de alguém, colocam muitas pessoas em todas as fronteiras na outra categoria, especialmente San Diego, El Centro e Yuma. Essas pessoas devem ser de diversas nações. Como mencionado, o setor de El Paso teve um aumento de 39% nos encontros com migrantes este ano fiscal, comparado ao anterior. Foram 427.471 encontros. O setor de Del Rio registrou 393.226 encontros, seguido pelo Vale do Rio Grande, que teve 338.337. No sul da Califórnia, o setor de San Diego teve aumento de 31%, 230.900, e o de El Centro diminuiu 30%, 50.500. Os números flutuam conforme os Estados Unidos jogam whack-a-mole e as gangues alteram suas táticas. A ironia sombria é que onde há um maior risco de morte, muitos imigrantes vão, pois geralmente há menos aplicação da lei dos Estados Unidos. É constante em toda a viagem pela América do Sul. Ao se afastar da estrada, diminui o risco de prisão, mas aumenta o de cair de um penhasco ou ser roubado. A sorte favorece os corajosos, expressão claramente evidente na vida de um imigrante que, neste momento, perdeu por pouco uma luta contra o possível melhor boxeador peso pesado do mundo. Francis Ngannou, um menino que lutava nas ruas de Camarões e trabalhava em uma pedreira na adolescência, financiou contrabandistas para a perigosa jornada pelo Saara e Europa até a França, com o objetivo de se tornar um campeão de lutas. Ele conseguiu, mas sua história de contrabando é marcada pelas tragédias que viu. As rotas de contrabando da África para a Europa e da América do Sul para a América do Norte são fontes lucrativas para criminosos, gerando aproximadamente 6,75 bilhões de dólares. Ngannou, agora cidadão francês e trabalhando legalmente nos Estados Unidos, é fluente em inglês. Ele é um multimilionário graças à luta. Ele envia dinheiro para casa e construiu uma academia para crianças pobres, como fizeram outros imigrantes bem-sucedidos por séculos. Ele ganhou 12 milhões de dólares por enfrentar o rei cigano Tyson Fury, cujos descendentes ciganos também sabem como é ser tratado como se não pertencesse. Contamos isso para mostrar que algumas histórias de imigração têm finais felizes. Mas para os Estados Unidos agora, esse influxo está fora de controle e o governo precisa retomar o controle. O desafio para os políticos é achar uma solução humana para problemas complexos, o que nem sempre é fácil. Veja por que muitos americanos estão deixando essas áreas ou descubra o real motivo de 50% dos assassinatos ocorrerem aqui.